Fala, galera, é o seguinte, hein? Zé Renato lançou um vídeo agora de uma das minhas lutas favoritas de Naruto Clássico. Eu sei que é uma das suas lutas também, é que essa luta é meio esquecida, mas é o seguinte, Neji contra Kidomaru. Essa luta mostra tudo que o Neji representa em Naruto. Será que ele vai zoar o Neji? Agora eu tô com medo, hein? Porque essa luta aqui o Neji brilha. Bora ver essa parada, já vou deixando meu like aqui, ó, canal do Zé Renato brabo, e bora ver de qual é. Esforço. Uma palavra com significado muito forte em qualquer outro anime. Porque em Naruto, esforço não significa nada. Esforço só significa alguma coisa se você tiver parentesco com o ET. Mas vocês não vão cair nessa minha armadilha, porque eu acredito sim que um fracassado esforçado pode superar um gênio preguiçoso. Vídeo Neji, que é um cara da família secundária, selado, perdeu o pai por causa daquele que não deve ser nomeado e mesmo assim sempre ganhava do gênio. Cadê a Laura? Será que eu achei que ele ia perguntar pra Laura. Rock Lee é tratado como um fracassado o anime inteiro, mas na verdade é só um gênio preguiçoso. O anime ficou devendo uma luta do Neji contra o Rock Lee, nem que seja imagem de treino, tá ligado? Que condição é essa que nunca é dado um nome, nunca é falado que é um ninja que não consegue usar ninjutsu, não consegue usar genjutsu, mas é muito bom no taijutsu. Porque na hora de ficar em pé em cima da água, Rock ele consegue. Porque na hora de ficar de cabeça pra baixo, espionando a casa dos outros, num filler super divertido sobre Curry, ele consegue. Mas isso aí é ninjutsu? É, né? Manipulação, qualquer tipo de manipulação de chakra é ninjutsu, né? Né? Como é que pode o cara ser um fracassado se ele deu uma surra no Kazekage, se ele deu uma banda e desmaiou o herdeiro do quarto Hokage, se ele quase jogou de moleira no chão o último dos Uchiha? O cara derrotou 2 plots do anime numa luta só. E tudo isso Mano, sem é muito esquisito. Caraca, subiu outro vídeo aqui. abrir aquele monte de porta. Opa. É muito esquisito, tropa, papo reto, observar como que o Rock ele teve destaque no clássico para como não teve no Shippuden, né, mano? Porque no clássico ele amassa o Naruto e o Sasuke praticamente na primeira aparição, velho. Depois é esquecido. Então, que ele consegue abrir. Fora que é um cara que mesmo com os sentidos entorpecidos pela ingestão de bebida, conseguiu dar dentro com o Sasuke original do Orochimaru. Até ele também, beleza, que ele ser salvo pelo futuro Kazekage, tudo bem. E que se ele não fosse, não teria Por que ele tá falando do Rock Lee agora? Eu me perdi. mais nenhum Rock Lee, mas não importa também. Faz diferença isso, detalhes. Porque mesmo assim, ele é um gênio. E agora a gente vai ter a primeira luta do Neji, porque a luta dele contra o Naruto não conta, porque era ele contra a criança da profecia. Boa, 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 concordo. E a dele contra a Hinata também não conta, porque aquilo Agora por que não? ali é discussão de família. Aquilo ali é briga Tá bom, familiar, beleza. briga familiar não é briga de verdade. Verdade. Se não levou pro caso de família, não é briga. Se a Boa, Regina boa. Volpato não era a juíza daquela situação, não é briga. E você vê que depois que o Naruto fala lá na frente de todo mundo, ó, eu vou virar Hokage, hein? E quando eu virar Hokage, eu vou dar uma surra em todo mundo Boa. que tá com esses olhinhos brancos fazendo... E aí o pai Boa, ele dá a surra. da Hinata, que tava na arquibancada, já se tremeu todo. E aí deve ter falado, não, esses moleques vão ter que fazer as pazes. Aí botou Hinata e Neji pra se abraçar e fazer as pazes. Porque é problema de família, é assim que resolve. Porque depois disso também o Neji muda do Suiton pro Raiton com a Hinata. E por que o pai da Hinata fez isso? Porque ele sabia que o Naruto ia ser Hokage. O garoto é filho do quarto. O garoto ajudou a quinta a voltar. O garoto é treinado pelo aluno do terceiro. Foi abandonado pelo terceiro. Ele é a Tá no conloio ali, né? Tá tudo no bolinho, né? reencarnação da reencarnação do primeiro. E ele é aluno do sexto. Não tem como esse moleque não ser Hokage. E agora que a gente tá Trabalhou pra quinta Hokage desde criança. esclarecido sobre Neji é um fracassado, vamos pro que importa. Passarinho. A Toei Animation resolveu que ensinar pra gente que o Byakugan tem um ponto cego. E aí eles foram trabalhando isso, mostrando que o Neji ele tinha uma deficiência, que ele consegue contar passarinho, mas não todos que estão no céu. O Neji manda todo mundo continuar atrás do Sasuke, que ele vai ficar com o do Kidomaru, pra poder tentar farmar ali uns 3 episódiozinhos, porque esse arco tá muito bom. Essa abertura é muito boa. Não, esse arco é muito bom. Esse pra mim é um dos melhores arcos do clássico. A Shunki Jijun, que tem todas as vogais possíveis. A maior quantidade de U's numa frase que já foi usada. A quinta abertura do Naruto, a música amarela, você sabe qual é. Porque se fica todo mundo ali e junta geral, essa luta não ia durar 3 episódios, ia durar 10 minutos.
Aí quando acabasse ia estar o Kidomaru e o Kiba caídos no chão. Ele ativa o Byakugan, mas o Kidomaru joga um monte de teia que passa por ele Caraca, mó vontade de assistir essa luta. Vamos ver aqui ela agora, vai. pra ir na direção de Naruto, Kiba e Shikamaru. E ali a gente percebe porque apenas Shikamaru virou Chunin. Ele tá pulando direitinho, normal, diferente de Naruto e Kiba que nem parecem que estão indo resgatar o subplot do desenho. Porque o Naruto tá pulando carneirinho e o Kiba parece que pulou num trampolim. O Yupi tá implícito na cena. E pô, eu gosto do Neji. É um dos meus favoritos do clássico. Só que quando a câmera volta pra ele, ele tá preso nas teias. Aí não dá pra você dar credibilidade pra um cara que falou: vão, eu cuido dele. E quando a câmera volta, o cara tá imobilizado. O cara não dá conta nem dele mesmo. O Neji se solta, o Kidomaru cospe mais teia. Kidomaru, muito maneiro, merecia mais destaque, tem um poder muito da hora. E, mano, o Kidomaru, ele é muito forte, pô. O Kidomaru, ele é muito forte, mano. Ele tem uma técnica de defesa muito braba, que ele consegue fazer uma espécie de pólen lá no corpo dele lá e fica com a casca, que ele inclusive consegue sobreviver aí às palmas do Neji. Cospe teia e tem um... E tem um arco e flecha, mano. Ele é brabo de curta, média e longa distância, o Kidomaru, tá ligado? E aí isso levanta a pergunta: quando? Quando a indústria do audiovisual vai ter a coragem de botar um personagem com poder de aranha que solta a teia do lugar certo? Quando, Kishimoto? Quando? E olha, haja paciência com essa luta também, que tudo que o Kidomaru fala, o cameraman filma uma aranha que tava ali perto. E aí quando o Neji fala, aparecem os passarinhos. Eu tô vendo Naruto ou Animal Planet? Nossa, isso foi muito stand-up, né? Foi. Foi, mané. Teve um tom de stand-up. Ô, isso é Naruto? Ou é Animal Planet? Boa, É André. minha sorte. Kidomaru fala que o Neji vai conhecer o Rikudou Senin em 3 minutos. Mal sabe ele que essa luta são 3 episódios, pelo menos 2 flashbacks, e eu sei que tem um filerzinho no meio. O Kidomaru começa a tirar teia no Neji e o que ele não erra, o Neji defende. Porque o nosso menino nunca vai ser parado. Bom de mira. Jamais será parado até uma teia acertar nele e ele ser parado. E aí depois outras 2 teias acertam no braço dele e aí ele realmente é parado. Eu fico imaginando a força da boca do Kidomaru, porque esse cara tá mascando uma teia que conseguiu prender uma pessoa na parede. O nosso fracassado favorito está preso e esse homem tá mascando esse negócio. O Kidomaru resolve que vai acabar com a luta, vai acabar com o anime e vai acabar também com a carreira dele, porque ele fica horroroso quando ele usa esse ataque. É tão feio que o Neji até fecha o olho. Ele atira uma teia dourada que é igual chiclete Ele só pega o arco e flecha quando tá no modo da marca da maldição? na direção do Neji, e aí o Neji começa a ficar todo branco, a tela fica toda branca, e assim, na minha vida, na minha experiência, na minha vivência de 34 anos, o que eu conheço de desenho quando isso acontece é porque acabou. O único lugar onde isso funciona pra as coisas melhorarem é Pokémon, porque o Pokémon vai evoluir. E eu duvido que o Neji seja um Pokémon. Só que o nosso menino fez esse brilho todo porque ele tava usando chakra no corpo inteiro pra se soltar, começa a correr por cima da teia dourada do Kidomaru, chega na cara dele, é agora! E ele para e faz pose. Ao invés de bater, ele chega na cara do Kidomaru. Não, mas é a pose dos 8 trigramas lá, pô. Qual é, Zé? Esse é o gênio do Hyuga. Como é que não vai ser um fracassado? Como é que chama esse menino de gênio? É vir correndo com 2 facas na mão. Pelo amor de Deus, o Rikudou, gênio, seria Rock Lee, que a essa altura tava chegando e já tava chutando esse homem pra cima pra jogar de moleira no chão. E não satisfeito em ficar parado na pose, ele começa a explicar que ele não consegue soltar apenas o chakra pelas mãos, ele consegue soltar pelo corpo inteiro. Isso é muito maneiro, né? Guarda esse trunfo, Jeová, não é possível. Porca agulha, guarda. Não fala. É o que Kidomaru começa. Então não vou prender mais suas mãos. Olha. Esse é o gênio. Sabia que chama esse boneco de gênio no desenho, Laura? É. É tudo que você tem pra comentar sobre isso? Sim. Essa é a sua frase? É assim que você vai alimentar as pessoas que falam: nossa, a Laura tem comentários muito bons. O seu comentário desse episódio primeiro vai ser: Sem criatividade hoje.
Entendi, tá com dor de cabeça? Ah, tudo bem. Perdão, então. Desculpa tá te fazendo trabalhar. O Neji já manda apagar as luzes da floresta, acendem as luzes de emergência em formato de yin yang no chão e ele vai usar o Nintendo 64. Só que a gente só vai saber disso semana que vem, porque Boa. acaba o episódio e começa aquele encerramento que Do reggae esse encerramento né? com certeza foi feito sob efeito de entorpecentes. O Neji começa a Calma aí, pô. fazer as cosquinhas no Kidomaru e ele Ó, que arrebenta da hora essa cena aí. É nessa cena que o Kidomaru se defende com a armadura lá de pólen lá. uma árvore enquanto empurra esse homem com 2 dedos. O Kidomaru já cai Aí, ó. fedendo, mas a gente vê que ele assiste o anime. Porque ele tá igual o Gaara, com uma armadura por cima. O Neji vê que o Kidomaru fez essa casca de teia, que é igual o bagulho que ele cospe pela boca, e aí ele fala, você é um monstro? Tu vê que é um moleque meio 50 cilindrados mesmo, porque ele vê um cara com 6 braços, É a primeira vez que eu vejo alguém tirando o Neji pra otário, velho. cuspindo teia pela boca, e só agora, no episódio seguinte, ele questiona, e tu é monstro, hein? O Kidomaru explica que esse bagulho é um metal que endurece quando sai do corpo dele. Ele se defendeu das cosquinhas do Neji com uma carcaça de metal. Como que Neji estava batendo com 2 dedos em metal e não sentiu, era pra mão desse homem. Tá igual os braços do Deco do Boku no Hero. E o Kidomaru também, mais uma vez, provando que ele assiste, tá em dia com o anime, porque ele também sabe do lance do ponto cego e dos passarinhos. O Neji tá de frente, olhando pro Kidomaru, e aí, de repente, o Kidomaru não tá mais lá. Sumiu. E o Neji não viu pra onde foi. Quando corta pro Kidomaru, ele tá dando o dedo do meio pra tela. Pra quê? Pra subir a classificação indicativa do desenho. Boa. Porque isso é um plano do Orochimaru. Porque se ele faz isso, o desenho cai. Se o desenho cai, ninguém resgata Sasuke. Não tem Mas tinha que explicar também como que o Kidomaru tem 6 braços. Será que ele já nasceu com 6 braços? Ou será que o Orochimaru fez experiência e colocou 4 braços a mais nele? Fica aí essa questão. O que você acha? Comenta aí. Papo reto, porque também o Kidomaru me ajuda, né? Porque o Sakon e o Kon, eu sei que eles têm uma Kekkei Genkai, que é a Kekkei Genkai que faz eles se dividirem lá o mesmo corpo. Isso é uma Kekkei Genkai, por incrível que pareça. Eu acho que, se eu não me engano, é a única Kekkei Genkai que não se trata de elemento, tá ligado? Tipo, que não é de madeira, lava, gelo. É a única Kekkei Genkai que tem aquele tipo de poder, tá ligado? Agora, por que o Kidomaru tem 6 braços? Depois eu vou pesquisar pra ver se explica. Se você souber, comenta aí. como. E aí ele consegue o corpo que ele sempre quis. Sabe, vocês têm que assistir o anime, gente, entendendo o que tá por trás da tela também. Não cabe a mim ter que ficar explicando tudo pra vocês por questão dos bastidores. Leiam um databook. Isso tá no databook. O Kidomaru Aí, ó. joga uma kunai Será que tá no databook? É a origem do Kidomaru? com selo explosivo no Neji e ela não explode. Ou seja, era só uma kunai com selo. Pra distrair ele e aí sim jogar essas kunais dessa gosma nojenta dourada que ele tira da boca. O Neji faz o Nossa, Kaiten e rotação. agora eles podem parar de lutar e resolver tudo no Let It Rip, porque o Neji faz uma arena de Beyblade perfeitinha no chão. Um episódio inteiro do Neji lutando e o Naruto fica, que isso? O desenho é meu? Vão esquecer que eu sou o principal? Aí ele, em outro lugar, começa a ter um flashback pra poder ter tempo de tela. Não, não, esse é um ponto ruim também. Tudo tem que voltar pro Naruto, mano. Nunca mostra nada assim de forma contínua. Sempre tem que voltar pro Naruto, sempre tem que pôr o Naruto no time. Tipo assim, eu queria muito ter visto uns episódios, tipo assim, uma missão só do time Inoshikasho. Uma missão só do time da Kurenai lá. Mas sempre tem que enfiar o Naruto. E também pra deixar claro que Naruto não é um Battle Shounen, é um flashback Shounen. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações. E aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens. Olha eu ali, de ser ó, membro, cadê? Estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos. E como, tirou? por exemplo, Tirou. Ah, qual é, mané? Cadê o cara que tava com o nome de Camus aqui? Saiu fora, que pena. Aconteceu com um amigo de um amigo meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então, se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então, tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então, beijo, tchau. E o Naruto dá spoiler do Shippuden, porque ele lembra do Neji e fala... precisamos estar prontos para perdas. Avisando Aí, ó. já o Neji que Easter se egg. não vender merchan suficiente na Piticas, o RH do Kishimoto vai cantar. Vamos fechar contrato com a Chili Bean só. E eu nem sei se tem óculos no Egito, tá? Tem. Eu acho que não. Não, eu no sei Egito que o não. All Star não tem, tá? Eles não fizeram. Aí, ó. Não... E também é verdade, não tem. Inclusive, dá um salve em nós aí, manda as paradas, pô. Isso é por quê? Depois eu vou falar por quê. Mais pra frente eu falo por quê. Porque ninguém gosta dele. Não, não é isso não. As pessoas gostam dele. Faz isso não, Laura. Ele é igual o Itachi.
Não é nem metade, pô. A fanbase do Itachi é bem maior. Fala dele não, tá doido? Tô brincando, galera do Naruto. Ela tá brincando. Ah, o Neji é tão legal. Quer acabar com o meu programa, cara? Quer encerrar meu programa? E mais uma vez a gente vê a falta de praticidade do Kidomaru cuspiteia pela boca. Porque ele pula de cima de uma árvore, ativa o selo nível 1. Ó que da hora! O jeito que ele fica de ponta cabeça não é concentrando chakra, é com as teias. Cospe uma teia, prende essa teia no pé, só pra poder ficar pendurado de cabeça pra baixo na árvore. Se essa teia saísse no lugar certo, Ele quer falar da teia saindo pelo bueiro, pô. ele tinha poupado umas 3 ações nesse processo. E agora eu queria Ó que da hora. Aí tem uma evocação braba também. tirar o que eu acabei de falar no parágrafo anterior, que era sobre o Kidomaru fazer a teia sair do lugar certo. Porque ele invoca uma aranha, e essa aranha é gigante, e ela faz a teia sair do lugar certo. Só que é extremamente gráfico a forma como ela faz essa teia sair. E essa animação da aranha soltando teia deve ter gastado todo o orçamento desse episódio. Acho que a Toei não tem nem condição de fazer isso. Acho que essa cena, se procurar, foi feita Foi feita por fã. pelo mapa. E agora que eu reparei que a gente tá num tema de aranhas essa semana. Porque o programa passado foi sobre aranhas e esse programa de hoje também é sobre aranhas. O Kidomaru abre a teia que a aranha Nossa, essa parte da hora. Que começa a cair aranha e ele começa a ficar vendo e conseguindo fez evitar. de dentro dessa Pena teia que não tem o vídeo, mano. tem várias aranhas menores. Menores que eu digo porque a primeira aranha é gigante. Mas cada uma delas deve ter o tamanho aí de 1 a 1 no 4 portas. São umas aranhas que elas são robustas, tá? Não é aranha igual essas aranhas de banheiro, bolinha com perninha, não. É aranha mais caranguejeira, assim, violenta. Papo é graúda. Tu olhar, as aranhas estão até tatuadas. Igual a Papo barata reto. que eu vi. Quem quiser saber dessa barata, tem no Aconteceu com um amigo de um amigo meu. O podcast meu e da Laura, que sai toda sexta às 10 da manhã. O Neji faz um kaiten pra poder se defender Inclusive é maneiro esse podcast. dos atores do Harry Potter e a Câmara Secreta e de Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. E essa luta do Neji contra o Kidomaru foi uma das últimas empreitadas das aranhas no mundo do audiovisual. Em 2002 a gente teve um trabalho lindo por parte do grupo dos artrópodes em Harry Potter e a Câmara Secreta e também em Escorpião Rei. Os escorpiões, infelizmente, por talvez serem mal assessorados, não vingaram, e aí em 2003 a gente teve aranha de novo no Senhor Tem um filme chamado Ataque das Aranhas. Eu lembro que eu assistia quando era moleque. É tipo de terror, que é umas aranhas gigantes. dos Anéis e o Retorno do Rei. E aí, em 2005, depois de um hiato, a gente teve a volta das aranhas na luta do Kidomaru contra o Neji. Só que talvez, por falta de apoio por parte do Homem-Aranha, acabou. Eles acabaram sendo esquecidos e aí dali pra frente também teve o boom do vampiro e lobisomem, que são mais interessantes do que aranha, no questão do terror e do... Aracnídeos, Enfim, ninguém vai querer beijar uma aranha, mas as pessoas aparentemente querem beijar vampiro e lobisomem. É igual múmia, que ninguém quer beijar, né? Quando o Neji para de rodar por causa das aranhas, o Kidomaru joga kunai nele, só que ele se defende jogando chakra pra fora do corpo e fazendo a tela ficar em preto e branco. O problema é que antes o Neji tava numa luta de ninjas. Agora ele tá vivendo um filme de terror, porque ele tá no meio do mato, cercado por um monte de aranha do tamanho de um labrador. O Kidomaru, a gente não faz ideia de como ele fez isso. Ele preparou um monte de armadilha pra tirar aquelas kunais douradas no Neji. E vocês perdendo tempo, questionando quando é que botou os espelhos no teto na hora de fazer o exame Mano, Chunin. isso aí é O Neji maluquice. esquiva disso tudo, ainda dá um mortal pra trás em Bullet Time pra poder fazer a gente dar uma simpatizada com ele, porque quem não gosta de Bullet Time já tá morto por dentro. Verdade. Tu gosta de Bullet Time? Não, Tu sabe o que é Bullet Time? não, É aquele negócio de esquivar em câmera lenta, igual do Matrix, que faz... Tu gosta? não. Ah, qual é? Por que não? Que eu não vejo. Ninguém... Ai, cara, na moral. Olha. E aqui eu já teria abandonado essa luta, porque o Neji usa as 64 cosquinhas nas aranhas e elas não agem igual uma invocação normal, um Kyuchiosu padrão, que quando você bate faz... e vira fumaça. Elas começam a quebrar. O Kidomaru continua fazendo Mano, olha chover isso, aranha olha no isso, olha Neji, isso. e ele deve estar Mano, é uma chuva de aranha. Mano, essa cena é muito louca, velho. Essa cena é muito louca. muito arrependido de não ter trazido na bolsinha de bunda dele uma raquete elétrica, que tava poupando aí esse gás de chakra, que é um Olha Raiton isso. natural. Caraca, olha a imagem. Bolsinha de bunda dele. Uma raquete elétrica, que tava poupando aí esse gás de chakra, que é um Raiton natural. E também, ou Muito trazer bravo. um isqueiro e como é que é o nome dele? Desodorante. Que aí é o Caton também que não usa chakra. E também inseticida com isqueiro também funciona, mas se você for matar um inseto e já tiver inseticida, não precisa do isqueiro, né? O Neji faz aquela pose padrão dele, só que Braba. essa pose, ela é pra cá. Ela é mais posuda. Ela é um pouco mais aqui. E aí, ó, tu vê que a produção ficou, caraca, e agora? Porque filmam ele fazendo isso. Ele faz todo episódio de vários ângulos diferentes. E quando muda o ângulo, ao invés de fazer os barulhos normais de da hora. Naruto, que é Ha, Shi, Suya, ele faz plim, pom, pam,
que é uns barulhos meio Hanna-Barbera. Meio parece que chamaram o sonoplasta do Tom e Jerry pra poder filmar essa cena. O Neji, assim como a indústria dos jogos, da transição da quinta pra sexta geração, também dobrou. Os videogames passaram de 64 bits pra 128 e o Neji agora passou de 64 cosquinhas pra 128 cosquinhas. Muito e olha, bolado. quando filma de longe, é muito maneiro. Deve ter aranha Mano, é que muito tá maneiro. repensando a proposta que recebeu É. pra participar desse negócio. O Olha telefone isso. Pô, ainda mostrou, viu? Falei pra vocês que é maneiro. do Neji, depois de bater em tanta aranha, deve ter mudado pra 2569-6969. Laura? Insetizando. Inesquecível. Eu acho que tinha um final inesquecível, que realmente é. Que eu nunca mais vi esse telefone e eu nunca esqueci. É igual o do Bom de Companhia, que eu acabei de esquecer. 800289. É isso? 8922. 40. 40, é. esquece que eu falei. Ah, tá vendo? Eu sou meu maior inimigo. De longe, tá tudo muito maneiro porque tá muito rápido. Quando filma de perto, em câmera lenta, o Neji tá dando tapa nas aranhas, o Neji tá dando chute com a perna toda dobrada, o moleque tá desesperado. E o Kidomaru segue no objetivo de causar um desequilíbrio ambiental nessa floresta de tanta aranha que ele tá jogando em cima do Neji. O Neji dá mole e uma kunai corta ele e o Kidomaru aproveita esse momento pra começar a pensar sobre o Byakugan pra poder dar um apoio pra produção, porque a produção começa a botar imagens ao invés de vídeo, só umas fotos com um efeito parallaxe. Isso provavelmente pra poder baratear o custo da animação depois daquela cena da aranha parindo. Tu vê que o Neji é tão mais forte que o Kidomaru que nem o próprio Kidomaru acredita que acertou uma kunai nele. Irmão, o cara tava É aí que ele se liga do ponto cego, né? no meio de uma chuva de aranha, acertando todas elas, você jogando kunai nele, uma acertou e tu não acredita. Caraca, acertou mesmo, hein? Não, E tu porque tipo assim, ó, uma acertou, então tem como acertar. Vamos pesquisar sobre isso, tá ligado? O Kidomaru falou, pô, uma acertou. Qual que foi a linha? Tipo assim, como ele é bom de mira pra caramba, ele ficou, pô, qual que foi a parada que fez acertar que eu vou repetir? Aí eu acho que é assim que ele ganha, né, o ponto cego. acredita? É como diz o Conde do Milênio, vilão de The Grey Man. Um tiro no escuro vai acertar. Só depende de quantos mil tiros você Aí. vai dar. Perfeito. Tá vendo? Eu também consigo trazer a frase motivacional pra vocês. Pra mostrar que o Neji tá perdido nessa luta, eles fazem todo um simbolismo de uma aranha agarrando uma cigarra. E fica claro que o Kishimoto odeia o Neji, porque ele podia representar o Neji como qualquer animal. Ele prefere representar o Neji como uma cigarra. E vamos Pô, deve ter uma profundidade nessas ideias. mais uma vez pra repetição de cena. O Kidomaru solta os cordinhas, as aranhas vão pra cima do Neji, as kunais vêm, ele faz a pose e bate em todo mundo. Porém, em 14 minutos e 27, Neji cospe sangue. Ou seja, o episódio vai mudar depois de 15 minutos. Kidomaru acertou uma kunai no Neji e ele fica lá parado, sofrendo. Caem 800 aranhas. Nenhuma encosta nesse moleque. Elas caem só em volta e a teia delas cai delicadamente, repousa de maneira delicada sobre seus ombros cansados. E ninguém faz nada quando ele tá lutando sozinho, o Neji. O Kidomaru solta mais aranha, solta mais kunai, e aí ele fala, dessa vez, duas vão acertar. E duas acertam. E uma ainda corta a fitinha de cabelo dele. E agora o Neji tá de cabelo solto. E assim, Pra vender boneco novo. gosto do Neji novamente. Não estou falando mal de Neji. Mas assim, o cara tomou 3 kunai nas costas. Vou falar pra vocês, esse esquema do Neji também aqui, ó. Dele usar a faixa só de um lado só é maneiro também. E já tá caído no chão. O Iruka no episódio 1 passou por coisa muito pior e não ficou caído. Ainda mais um cara que treina com a Tenten. Ele deveria estar acostumado a lutar e ficar sendo espetado. A não ser que o Neji seja um moleque meio frágil. Tanto que o Naruto dá um soco na cara dele, ele ganha. Ele toma umas kunai, ele perde. Às vezes ele é fraco contra projétil também. E aí até por isso que no Shippuden ele conhece o Rikudo Senin mais cedo. E Verdade. vacilo de Rikudo A fraqueza do Neji é ser fraco. Senin também, hein? Que quando o Neji chegou A lá, fraqueza do Neji é ser fraco contra projétil. Pô, tô bocejando demais ultimamente, tá até me irritando já, velho. antes de Naruto e Sasuke, ele não fez Neji reviver. Ele não fez Neji voltar com os bolotinha, não deu Rinnegan, não fez nada. Sendo que o Neji também é descendente aí de ET. Que se tem olho branco é da galera lá de cima. Aí o Verdade. Kidomaru começa a dar spoiler do Shippuden. do Hamura, E do... pô. Ô, deixa eu falar pra vocês, Renato. O Neji é sim descendente de ET, pô. O clã Hyuga é descendente de Hamura Otsutsuki, irmão de Hagoromo, os dois filhos de Kaguya, pô. Boruto Os falando dois que filhos de personagem irrelevante tem que ser destruído. Essa frase, quem mexeu a boca pra falar foi o Kidomaru, mas quem disse foi o Kishimoto. O Neji começa a ter um flashback sobre os gênios de Konoha,
Primeiro ele lembra do discípulo do ninja mais forte, nomeado pelo Madara, e depois ele lembra do Jinchuriki da Biju mais forte. E isso motiva ele. Ele levanta pronto, ele vai ver, porque ele quer ser mais forte, ele quer ser mais do que isso. Só que o Kidomaru joga a aranha inteira em cima dele dessa vez. E pela primeira vez dependeu de uma aranha gigante, uma aranha do tamanho de um Boeing, cair em cima desse moleque pra alguma coisa acertar ele. Ele dá um Juken pra cima, a aranha explode e o Kidomaru já jogou um monte de kunai nele. É muita kunai. Essa palma que ele dá pra cima, chega a ser palma de vácuo, não? Pois comentem aí, por favor. É muita kunai. Eu vou falar pra vocês, sabia que o Neji tem um arsenal de técnica não é muito vasto? Tipo assim, ele vai ter as palmas, ele vai ter a manifestação de chakra, o kaiten e a palma de vácuo. Tá ligado? Ele não tem muitos golpes, se for parar pra ver. E aí quando mostra, só 3 acertaram. Olha a mira desse cara. Não surpreende ele ficar surpreso quando acerta alguma coisa. E olha o tamanho das aranhas, o tamanho da perna. Ixi, quando ele vira esse bichão aí, ele fica com a mira melhor ainda, que ele tem 3 olhos, né? O Kidomaru ativa o selo nível 2, revela que tem um olho na testa, igual Kaguya e Rikudo Senin, ou seja, também é ET. E aí ele começa a cuspir uma baguete. Ele faz um arco e flecha e mira no Neji, que está parado no meio de uma clareira. O ator do Neji já deve saber que o personagem que ele tá fazendo vai rodar virando um porta-lápis. Ele só não sabe quando. Então toda vez que ele tá lutando contra projétil, ele... Pô, vou deixar, né? Estão falando aí que vai acontecer, mas quando vai acontecer? Não sabe, mas vai. E essa... Pô, o Neji não deveria ter morrido, né? Essa flecha do Kidomaru é flecha só no formato, porque ela bate e ela explode. E o Kidomaru errou. Errou na hora de estar soltando o T pela boca, porque a flecha ele acertou. O Neji esquivou. Inclusive no mangá o ferimento é bem pior, fica um buraco. Vou apenas 15 centímetros pro lado, evitando o ponto vital. E aqui que eu traço a minha linha também da mentirada. Não, tudo em anime, quando é pra evitar ponto vital, pega na clavícula. Todo mundo sabe disso. Como é que o Kidomaru sabe? O Neji tá aqui no Byaku e ele tá lá no Gun. Como é que ele sabe que, não, foi 15 centímetros? É porque ele tem a boa mira, né? Se ele teve uma mira boa pra poder acertar dessa distância, ele tem a mira boa pra poder identificar que não pegou onde queria, né? Ele tá falando um número qualquer porque ele sabe que a gente não vai pegar uma régua, botar na televisão e contar. Boa. O Neji, depois disso, de evitar 15 centímetros para a esquerda, cai no chão e o Kidomaru vê, não sei como, que o Neji tá expandindo o chakra pra tudo quanto é lado. Agora o Kidomaru descobriu mesmo que o Neji não consegue ver certas coisas que vêm pelas costas dele. E aí o Neji também descobriu mesmo que agora o Kidomaru sabe disso. Porque eles... Boa. O episódio inteiro falando esse negócio. É um fingindo que não sabe e o outro fingindo que o outro não sabe. E agora era o momento do Neji aprender a usar uma técnica básica que ninguém do clã Hyuga parece que entende. Que é a de virar pra frente do oponente. Veio o tiro de trás, você não tenta ver com o Byakugan. Você vira e olha, sabe? Será que não daria pra ele poder evitar esse tiro com a manifestação de chakra? Beleza que nessa época ele não tava dominando tão bem assim, né? Tipo, de uma forma tão excelente, igual no passado, igual no futuro. Entende? A gente já entendeu o que tá acontecendo, a gente já entendeu que o Byakugan tem um ponto cego aqui na nuca, a gente já sabe, mas o Kidomaru ele resolve que ele vai explicar isso pra gente de novo, só que dessa vez usando o modelo 3D do Neji. Parece até que a gente tá vendo matéria do Fantástico de reconstituição de crime. O Neji tá todo capenga, todo torto, e ele só consegue lembrar do Kidomaru falando que personagem B tem que ser destruído. O Kishimoto entrou mesmo na cabeça do moleque. O Kidomaru atira outra flecha e o Neji, ao invés de fazer isso aqui, ele vai andando pra frente. Ele corre pra frente, corre pro lado. A flecha não faz curva. Ele acerta do ladinho do Neji, atrás de uma árvore, e arranca a bandana da cabeça dele, ou seja, nessa luta já temos 2 Nejis diferentes. O desespero desse menino pra agradar Kishimoto já tá ficando feio. O Kidomaru faz uma flecha nova, só que essa é uma broca, e você vê que as coisas mudaram porque a trilha sonora agora é do Orochimaru. E só agora o Neji usa a tática que eu tô falando desde o início, que é a de vira pra frente de onde o tiro tá vindo. Ele deve ter ativado aquele negócio do Fortnite, que quando atiram em você, aparece de onde tá vindo o tiro. Essa flecha que é uma broca acerta o Neji e o Kidomaru comemora. Começa a comemorar, só que o Neji, ele dá um sorrisinho. E o personagem pode estar sem um braço, pode estar com um dos rins perfurado por uma broca, ele pode estar com um dos olhos sendo arrancados pelo irmão, mas se ele dá um sorrisinho, nada disso importa, ele tá na vantagem. E isso fica mais claro ainda porque entra a trilha sonora do Neji, que eu já ouvi alguém falando por aí que é a mesma trilha sonora da Tenten, só que com instrumentos diferentes. Ele coloca a mão na teia
bota uma Agora eu queria a comparação, pô. GoPro em cima da teia e manda o chakra dele ir pra direção. Não, isso aqui é brabo. O jeito que ele pega o Kidomaru, né? Ele manda o chakra dele pra direção do Kidomaru e meio que paralisa o Kidomaru e depois amassa. Coloca a mão na teia, Ó. bota uma GoPro em cima da teia e manda o chakra dele ir pra direção do Kidomaru. E o Kidomaru tá vendo o chakra vindo, tá vendo a GoPro presa e tá ele com essa teia dentro da boca. Irmão, fecha a boca. Se ele faz isso aqui, acabou o plano do Neji. O chakra do Neji entra na boca do Kidomaru e devia estar gelado, porque já paralisa na hora, deve ter dado aquela congelada no cérebro. Isso é muito maneiro, deveria ter sido mais explorado esse poder do Neji. E o Kidomaru começa a cair durinho pra trás. O Kidomaru tava tão alto que o tempo dele cair é o tempo do Naruto ter um flashback, o Neji tem um flashback, o Naruto conversa com o Kiba, o Kidomaru pensa no que tá acontecendo e aí o Neji começa a ir pra cima dele. E o Kidomaru ainda não chegou no chão quando corta, ele tá Eu acho que ele nem chega, né? O Neji pega ele antes dele cair, não é? com duas teias, uma em cada pé, andando de cabeça pra baixo na floresta. O Neji cola nele, Olha usa isso. o Juken, bate enquanto gira e não sei o que, e o Kidomaru já cai fedendo no chão. E a Toei deve ter gastado um dinheiro pra fazer esse modelo 3D do Neji, porque toda hora que eles podem agora também, eles botam esse negócio pra aparecer. O Neji explica pro Kidomaru que ele não pode perder ali, porque a reencarnação do Filho de Deus uma vez falou pra ele: você, diferente de mim, não é um fracassado. E realmente não era. Mas aí o Naruto deu uma surra nele pra transformar ele em um. Eles conversam, o Kidomaru cai, o Neji cai pra frente também apresentado, e aí a gente tem um dos momentos mais lindos desse anime, ele caído numa imagem linda, Olha o bagulho meio yin yang. um dos genins mais fortes Que é o poder do Neji, né? Que é o que aparece no chão. do clássico, um dos melhores personagens, depois de dar o seu melhor, Salvo pela Shizune, tá? Enquanto a Tsunade tava salvando o Choji que tava na merda, Shizune foi a médica do Neji. e aí depois de todo esse drama, a gente corta pra aquele encerramento que é o Naruto correndo, no meio do nada, com uma música irreverente, com um sorrisinho no rosto. Só que tem questões que surgiram depois da gente ter o Neji tendo tanto tempo de tela, que é o seguinte: o Neji usa uma fivela de cinto na testa, e até aí tudo bem, porque ele não tem um adulto responsável pra ensinar pra ele que o cinto vai na cintura. Beleza. Mas o lance é como é que ele arruma essas bandagens que ele usa. Ah lá. Ele amarra só até a metade do braço até aqui e só até aqui da coxa? Ou ele amarra no corpo inteiro e vai passando às vezes aqui e ele tá todo enfaixado? Se ele tá todo enfaixado, por quê? Ele tá todo enfaixado? Ele tá machucado? Essas bandagens aí é quando o ninja treina demais, pô. Quando o ninja treina demais, normalmente ele usa essas bandagens aí. Que monte de faixa é essa? Se ele tá machucado, ele tá o tempo inteiro fedendo a salompas e hipoglós? Ou ele faz isso só pra agregar no outfit dele? Ou ele achou que, ah não, vou só Agregou. Se foi pra agregar no outfit, agregou. cinto na cabeça, igual o Capitão Codorna, não é o suficiente. Aí vocês se perguntam, por que o Neji rodou no Shippuden? Por que ele não se manteve? Por que fizeram isso com ele? Olha o esforço dele no clássico. É faixinha, é cintinho na cabeça, essa roupinha com esses negocinhos, é ele de bermudinha, era outra coisa, o cabelo grandão. Aí você chega no Shippuden, ele tá de kimono, só. Simples, kimono branco. O Verdade, verdade. moleque vai pra missão vestido e Tinha que ter uma entrevista com o Kishimoto pra questionar essas paradas, mano. igual criança, 5 da tarde, saindo da aula de jiu-jitsu, indo no mercado com a mãe. Sendo que ele não é o Sasuke e nem um ET. E a gente sabe que se você quer usar kimono branco em Naruto, você tem que ser ET. Eu sei que o vídeo acabou, mas... Bom demais. Mais um videozão aí do Zé Renato, certo? Brabo demais. Valeu, Zé Renato, por mais um vídeo aí de Narutinho. Tu é o melhor no que tu faz, ok? Galera, tu gostou? Deixa o like aí, vou deixar o vídeo original do Zé Renato na descrição. Aí, bora deixar o like aí pra fortalecer o vídeo, tropa. E também se inscrever aí, bora bater 300 mil inscritos aí esse ano ainda. Será que dá? Vocês me ajudam nessa? Então bora aí, ó. Se inscrever e tacar o dedão no like. Conheça meu canal principal, hein? É, Radar Anime, pô. Toda semana, no mínimo 3 vídeos por semana lá de Narutinho. Acabou de sair o mangá de Boruto, sabia? Acabou de sair lá no Radar Anime. Saiu ontem, pô. Então confere lá, tá bom? Se inscreva, comenta aí o que você achou dessa luta, comenta o que você achou desse vídeo e deixa o like. Por aqui eu vou indo nessa. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!